Bom dia a todos vocês. Vamos pedir ao nosso Pai que nos abençoe, que traga a sua luz divina em nossas vidas, abençoe a nossa família, abençoe o nosso coração para aceitá-lo completamente como um Deus único e o Deus que nós precisamos para resolver todos os nossos problemas, porque Ele é completamente suficiente. Vamos também pedir orientação para que a gente aprenda e aplique a sua palavra em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos terminar o capítulo 47 de Gênesis e o título que eu escolhi é Por que Deus permitiu a escravização do povo. Nós vimos no vídeo passado que o faraó exercia autoridade máxima no Egito e por ele ser a autoridade máxima competia a ele cuidar do seu povo. E ele assim fez, mas veja que ele fez por um preço. Nada é de graça, nenhum líder de nenhum país cuida de ninguém sem cobrar algo. Sempre está envolvida a taxa paga pelos cidadãos. E antigamente nos impérios, os imperadores escravizavam as pessoas que é para através das pessoas, adquirir riquezas para o seu império. E hoje em dia o problema continua, os cidadãos têm que pagar altas taxas e essas taxas nem sempre são justas. Nós vamos ver que a quantidade de taxas cobradas ao rico e ao pobre não é uma taxa justa de acordo com as possibilidades de cada um. E daí as taxas são recolhidas aos cofres públicos e nós dependemos dos nossos governantes serem honestos para redistribuir para a população todo esse dinheiro arrecadado e também para o bem-estar do país, construindo pontes, rodovias, saneamento básico, lixo, uma série de coisas vai entrar aí nessas taxas. Mas fica difícil para o cidadão saber o que é que tem sido feito se o governo não é totalmente transparente. E normalmente ser transparente não é o desejo dos governantes. E na época da eleição, o político começa a fazer coisas e mostrar para o público. E muitos acham que esse político está sendo bondoso. Mas na realidade, muitas vezes não é bondade, mas é ele fazendo o seu dever, aquilo que deveria ser feito. E nós vamos ver que isso também aconteceu com o faraó, que o faraó estava fazendo algo que ele deveria fazer, apesar dele estar fazendo por um preço. Para aquelas pessoas que estavam prestes a morrer de fome, para eles, apesar de tudo, o faraó ainda estava sendo bom para eles. Quando a gente vê bolsa disto, bolsa daquilo, ajuda aqui, ajuda ali, que vem do governo, normalmente não é o governo dando para nós, mas é o próprio povo que pagou taxas e que está sendo redistribuído. Nós temos que começar a olhar aquilo que está sendo feito não como uma esmola, não como algo que a pessoa que está no poder está fazendo, mas como o seu dever, para detectar o que é que foi feito de acordo com a quantidade que foi arrecadada. Nós vamos ver que José trabalhou arduamente por anos para acumular os grãos para o Egito. Mas o faraó não foi de maneira nenhuma transparente com todo o povo, dizendo por que ele estava comprando todo o grão. E então nós vamos ver que
o povo pereceu por causa disso. Então foi um jogo econômico do faraó, e isso acontece até hoje. Por outro lado, Deus estava usando José para José armar todo esse plano junto do faraó para que o seu povo não morresse de fome. Porque se José não estivesse ali no meio fazendo todas essas transações, quando viesse a fome, o que o faraó iria fazer? Ele ia simplesmente falar para o povo: vocês vão cuidar das suas vidas. E dessa forma, o faraó teve como lucrar. Para ele era algo muito lucrativo ajudar o povo. Não nos esqueçamos de que esse faraó era um homem muito mau, que às vezes nós vimos no começo de Gênesis, que às vezes, dependendo daquilo que a pessoa falasse, se ele não gostasse, ele mandaria matar essa pessoa imediatamente. Leitura de Gênesis capítulo 47, versículos de 18 a 31. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147.
Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se querer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. O povo primeiro gastou toda a sua prata, depois eles vieram até José e concordaram com José de entregar os animais. Aí entregaram todos os animais, tanto de Canaã quanto do Egito. Depois acabaram os animais, tiveram que entregar as terras e daí se fazer de escravo para o faraó. Veja que com tudo isso, ainda parecia para eles que foi uma bondade do faraó, porque o faraó permitia eles trabalhar na terra que já não era deles, mas era do faraó, pagando 1/5 da produção para o faraó, e o restante ficava para eles alimentarem e plantar mais. Mas o grande problema aí é que eles já não possuíam a terra. Então, eles tiveram que começar do nada e trabalhando para o faraó, na terra do faraó. Apesar que a gente falar, mas 1/5 é 20% da produção, é algo justo, mas eles não tinham a terra. Quando a gente produz algo na terra alheia, a gente sabe que as coisas mudam de figura. Deus pede que nós oremos pelos nossos governantes. Por que isso? Porque Deus se preocupa com a paz das nações, para os governantes não fazerem guerras, para os governantes cuidarem do povo. É por isso que Deus pede, e vocês estão vendo aí na tela, para a gente orar pelos nossos governantes. E também a gente tem que tomar muito cuidado no exercício do nosso livre-arbítrio, no escolher os nossos governantes. A gente tem que analisar muito bem, orar muito ao Senhor, para que a gente veja quem é a pessoa que realmente vai garantir a nossa liberdade, vai garantir a nossa segurança, a pessoa que não vai acabar com o nosso país. Esse período de fome durou 7 anos. Será que alguém de nós, na nossa condição, será que nós temos condições de nos manter por 7 anos? Eu acho que a maioria de nós temos. Vem um tempo na nossa vida que a gente tem que cortar muitas coisas supérfluas. A gente tem que viver com as coisas básicas necessárias para não morrer de fome. Aí a gente consegue. E outra coisa também que faz parte da sabedoria é a gente trabalhar, e a gente não vai trabalhar pelo amanhã. É o que eu estava falando ontem. Por quê? Hoje é consequência do ontem, não é? E o ontem é consequência do anteontem. Então veja que aquilo que nós somos hoje é consequência do nosso passado. Nós não vamos preocupar com o dia de amanhã, mas hoje nós estamos fazendo todo o possível para sobreviver. Como a gente não sabe do dia de amanhã, a gente tem que ter certeza que no dia de hoje a gente garanta o nosso futuro. Mas isso faz parte do nosso livre-arbítrio, porque se a gente começar a tudo que a gente trabalha e a gente adquire, a gente dá para os outros, comprando coisas que a gente não precisa, a gente nunca vai ter nada. Se a gente quer comprar uma casa, mas a gente trabalha, vamos supor que ganha um salário mínimo, você quer comprar uma casa.
aí não vai ter como comprar essa casa, a não ser que você viva num rigoroso sistema de economia para ter como dar entrada numa casa, não é? O faraó não tomou apenas a terra dos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes eram sustentados pelo faraó. Eram sacerdotes pagãos, não um sacerdote devotado a Deus, porque o faraó era pagão. E é por isso que eles foram os únicos em que o faraó não tomou seus pertences, não tomou as terras. Aí diz que os israelitas, eles ficaram em Gósen e se multiplicaram. Essa multiplicação era de interesse de Deus. Vem desde Abraão que Deus queria a multiplicação do seu povo. Então, eles multiplicaram e dizem os estudiosos que em 430 anos eles chegaram a mais de 2 milhões de pessoas. E também nós vimos que Jacó pôde viver nessa terra mais 17 anos. E isso foi muito bom porque ele pôde ver a realização da obra de Deus no seu povo. Ele pôde presenciar pessoalmente essa multiplicação e ver que através de José as coisas estavam caminhando para um progresso maior e não para a destruição. Deus trabalhou com José para prevenir que o povo morresse nesse período de fome, porque o faraó era muito ruim. E vamos ver que eles vão ficar 430 anos no Egito e depois vai vir o êxodo, em que Deus vai trazer eles de volta ao Canaã, que é a terra prometida. Mas veja que é um povo tão desobediente que uma viagem que deveria ser de mais ou menos 11 dias, eles demoraram 40 anos perdidos ali. E eles ficaram perdidos basicamente por desobediência a Deus. Eles se voltaram à idolatria e tudo mais. E quando chegaram na terra prometida, ao invés deles glorificarem a Deus, levaram uma vida reta, que é a vida que Deus queria, o que eles fizeram? Não, eles se aderiram àqueles cananeus que eram pecaminosos, idólatras, que moravam no local e se tornaram totalmente pecaminosos de novo. Então a gente vai ver que o problema do ser humano é a falta de saber usar o seu livre-arbítrio. É a falta de confiar que Deus, Ele é suficiente. Mas a gente está sempre buscando ídolos, está buscando isto, aquilo, para a gente satisfazer os nossos desejos. E daí a gente está indo pelo caminho satânico, não o de Deus. A gente pensa que a gente está atingindo a Deus através de certos seres, mas a gente está, na verdade, atingindo o Satanás. Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado e viver dentro da palavra de Deus e sempre ter em mente que Ele é suficiente. Se Ele não está fazendo por nós, é porque nós temos que aguardar, é porque nós temos que passar por um caminho estreito que é necessário para a nossa purificação. A idade de Jacó agora era 147 anos, que ele chegou no Egito com 130, se vocês se lembram. E de acordo com todo esse processo, nós vimos que desde Abraão até aqui já se passaram 250 anos. Aí vem um juramento interessante. Quando Jacó viu que ele estava prestes a morrer, ele pediu para José que jurasse que José não o sepultaria no Egito. Então ele pede para colocar a mão debaixo da coxa dele. Isso era um costume. Nós vimos já que esse mesmo tipo de juramento foi usado por Abraão e seu servo.
Abraão pediu que o seu servo jurasse dessa maneira, colocando a mão debaixo da sua coxa, de que ele iria encontrar uma mulher para Ismael, mas essa mulher não seria de maneira nenhuma cananita. Ele não poderia casar com uma mulher cananita. Então o servo jurou, fez esse juramento, e ele viajou e voltou com Rebeca para se casar com Ismael. Eu acho que eu já respondi a pergunta por que Deus permitiu a escravização dos egípcios e cananeus. Então foi respondido que Deus permitiu isso para salvá-los da fome. E agora eles estavam vivendo como escravos. E nós vamos ver na história daqui para frente, Deus a certo ponto vai libertar os israelitas da escravidão do Egito. Então, com isso, nós terminamos este capítulo. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês por sua participação. Que Jesus os abençoe abundantemente. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Se tiver algumas perguntas, podem me perguntar. Muito obrigada pelos comentários. Bom dia, meus irmãos. Paz no seu coração. Amém.